Macaulay Culkin. O nome evoca instantaneamente nostalgia, o brilho das luzes de Natal e aquela risada marota que se tornou a trilha sonora de uma geração inteira. Ele é o menino que fez o mundo inteiro rir antes que pudesse compreender o verdadeiro significado daquela alegria. Para milhões de famílias, ele será para sempre Kevin McAllister em Esqueceram de Mim, Home Alone. O garoto corajoso e engenhoso que defendeu sua casa vazia e se tornou o símbolo imortal de cada manhã de Natal. Ele foi o menino que transformou a solidão em arte, um homem que enfrentou os holofotes mais duros de Hollywood e o preço cruel da fama precoce. Mas por trás desse rosto eternamente jovem, esconde-se uma história muito mais obscura e complexa, uma crônica de luzes ofuscantes e sombras profundas. Noites intermináveis de solidão, feridas que nunca cicatrizaram completamente, amores partidos, entes queridos perdidos e longos anos de vício e depressão. Tudo isso ficou gravado de forma brutal e silenciosa na alma de Macaulay Culkin até hoje. E agora, aos 45 anos, a pergunta ecoa no ar. Que segredos persistem ocultos por trás desses olhos tranquilos que o mundo ainda não conseguiu ver? É uma reviravolta irônica e desoladora. O menino que se tornou o emblema global da felicidade veio de um lar onde a alegria era uma absoluta raridade. A cena inicial de sua vida estava longe dos cenários natalinos de seus filmes. Uma única lâmpada, tristemente pendurada no teto, balançava em um apartamento de um quarto no Lower East Side de Manhattan. Naquele espaço minúsculo, 7 crianças compartilhavam o mesmo ar viciado, os mesmos sonhos desmedidos, grandes demais para caber entre aquelas paredes com a pintura descascada. Macaulay Carson Culkin nasceu naquele silêncio superlotado em 26 de agosto de 1980. Seu pai, Christopher Culkin, um ator da Broadway com a carreira estagnada, ganhava a vida limpando pisos de igrejas para conseguir pôr alguma comida na mesa. Sua mãe, Patricia Brantrop, trabalhava longas jornadas como operadora de telefonia, com a voz gasta por chamadas que mal conseguiam cobrir o aluguel. Os invernos eram gélidos e cruéis. Os irmãos Culkin se aninhavam sob um único cobertor, fingindo que era um castelo mágico para afastar o frio inclemente. Não havia luxo, nem conforto, apenas o constante murmúrio do barulho, a pontada da fome e uma silenciosa e desesperada esperança de que, algum dia, a vida se tornasse um pouco mais fácil. O pequeno apartamento ressoava mais com discussões do que com risos. O dinheiro era sempre a faísca inicial, mas o orgulho de seu pai era o fogo que consumia tudo. Seus pais, nunca legalmente casados, viviam em um relacionamento tão volátil quanto uma tempestade que se recusava a passar. Havia noites em que o jovem Macaulay fechava os olhos com força e simplesmente ansiava pelo silêncio. Essa era sua definição pessoal de paz. Aos 4 anos, ele foi enviado a uma pequena aula de teatro. A intenção de seus pais era simplesmente drenar a energia incansável que preenchia seu lar diminuto. Ninguém, naquela época, podia imaginar que essa decisão marcaria o destino e a condenação de sua vida. Aos 5, já estava recitando falas em um palco, frases cujo significado mal compreendia. Aos 9, já era o sustento econômico da família, um menino atuando para estranhos enquanto seus colegas de classe ainda aprendiam a soletrar. Deixei de ser criança aos 10 anos, confessaria anos depois com uma dolorosa lucidez. Eu simplesmente não percebi isso até muito mais tarde. Seu pai, atormentado por sua própria carreira fracassada, viu em Macaulay a segunda chance que ele nunca teve. No começo foi incentivo, mas muito em breve transformou-se em controle absoluto. Ele se tornou não apenas seu empresário, mas seu tirano. Meu pai era muito controlador, lembrou Macaulay. Ele jogava com a minha mente para se certificar de que eu soubesse qual era o meu lugar. Ele não precisava gritar. Seu silêncio cortante,
Seu olhar frio e seu controle férreo sobre cada decisão doíam muito mais do que qualquer palavra dura. Cada sorriso se tornou uma transação econômica. Os aplausos se transformaram em grades de uma jaula dourada. Ele aprendeu a atuar antes de aprender a viver, e o mundo ao seu redor aplaudia sem jamais notar o custo real de seu sofrimento. As câmeras o adoravam, mas seu pai exigia mais e mais. Cada novo roteiro significava menos tempo para a escola, menos horas de sono, menos risadas que não estivessem ensaiadas. O menino que antes recolhia moedas do chão de um cinema, agora era quem gerava montanhas delas. Mas ainda assim se sentia pequeno, insignificante. Às vezes, o mundo recompensa uma criança antes de ensiná-la o que significa a recompensa, e essa é, em si, uma tragédia silenciosa. Ele presenteou o planeta com sua gargalhada contagiante, e ninguém percebeu a profunda dor que sentia ao manter aquele sorriso forçado. No entanto, debaixo da exaustão e do medo paralisante, uma faísca, frágil mas tenaz, persistia. A mesma luz delicada que havia piscado sob aquela única lâmpada pendurada. Ele nunca deixou de comparecer, nunca deixou de tentar fazer os outros sorrirem, mesmo quando ele próprio já não conseguia fazê-lo. E então, aos 9 anos de idade, uma simples audição mudou tudo. Uma pequena chamada de elenco, apenas mais uma tarefa em um frio e cinzento inverno nova-iorquino, o colocou à frente de pessoas que vislumbraram algo que nem ele mesmo entendia. Uma verdade rara e sem filtros em seu olhar. Ele não sabia, então, mas aquele momento abriria a porta para um mundo infinitamente mais brilhante e, ao mesmo tempo, incomensuravelmente mais perigoso do que jamais poderia ter imaginado. As luzes o esperavam e seu nome já estava na boca de todos. De um apartamento de um quarto em Manhattan aos palcos mais grandiosos do planeta, a ascensão de Macaulay Culkin não foi sorte. Foi pura vontade disfarçada de inocência. Com apenas 10 anos, ele transformou sua risada em ouro e a pobreza em uma lembrança distante. O que começou como um pequeno teste se transformou em um fenômeno cultural global. Em 1990, Esqueceram de Mim, Home Alone, arrasou nas bilheterias, arrecadando mais de 553 milhões de dólares em todo o mundo e transformando o menino silencioso do Lower East Side no rosto onipresente de cada manhã de Natal. Seu grito se tornou um hino de alegria, sua careta marota, o símbolo definitivo da travessura infantil. Por seu papel como Kevin McAllister, ele ganhou 100 mil dólares, uma soma de dinheiro que sua família jamais havia visto, mas que empalidecia em comparação com o verdadeiro preço que havia pago: sua liberdade. Ele era muito jovem para compreender o peso da fama, mas já era consciente o suficiente para sentir seu custo doloroso. Sua inocência foi o anzol, seu talento, a armadilha. A história de Macaulay Culkin é um conto de fadas perverso que nos obriga a perguntar: uma estrela infantil pode sobreviver à própria luz que ela mesma cria? A resposta, gravada nas cicatrizes de sua alma, é um retumbante e dilacerante não. Eu não sabia o que era a fama, confessou uma vez com uma simplicidade desarmante. Eu só sabia que as pessoas aplaudiam, e eu não queria decepcioná-las. Essa frase encapsula a essência da vida inicial de Macaulay Culkin, um desejo inato de agradar, involuntariamente convertido na base de um império. Sua inocência, no entanto, não o protegeria do preço colossal que Hollywood estava prestes a cobrar dele. Em 1991, Culkin se aventurou em seu primeiro papel dramático com Meu Primeiro Amor, My Girl. Foi uma atuação terna, melancólica e dolorosamente real. O filme arrecadou mais de 120 milhões de dólares e catapultou o jovem Macaulay para um novo estrato financeiro. Ele ganhou $1 milhão, tornando-se o milionário mais jovem de Hollywood. Seu primeiro beijo na tela, compartilhado com Anna Chlumsky, entrou para a lenda. Um momento da cultura pop que congelou para sempre a imagem da infância.
Mas nos bastidores, ele continuava sendo um menino ansiando por voltar para casa, para a normalidade que mal se lembrava. O retorno triunfal veio em 1992, com Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, Home Alone 2, Lost in New York. Outro gigante de bilheteria que arrecadou 358 milhões de dólares e selou seu status como o ator infantil mais bem pago da história, cobrando 4,5 milhões de dólares por filme. Ele havia se transformado em uma marca, um fenômeno, um império construído sobre a base de um sorriso infantil. Mas por trás dessa risada onipresente, existia uma agenda que nunca conhecia o descanso. Havia dias em que eu gravava até meia-noite, ele recordou anos depois. As luzes queimavam minha pele, as câmeras nunca se cansavam, mesmo quando eu me cansava. Enquanto outras crianças celebravam aniversários e aprendiam a sonhar, ele concedia entrevistas à imprensa e se limitava a memorizar falas. O contraste era esmagador e, a longo prazo, destrutivo. Por volta de 1993, a pressão o levou a buscar desesperadamente provar que era mais do que apenas Kevin McAllister. Em O Anjo Malvado, The Good Son, ele interpretou um menino capaz da escuridão mais profunda, talvez um reflexo inconsciente das emoções que ele não conseguia expressar em sua vida real. Por esse papel, ele ganhou 5 milhões de dólares. Mas as críticas foram impiedosas. O mundo não queria vê-lo crescer. Queriam o seu pequeno e divertido ícone de Natal. A risada que uma vez o havia coroado, agora começava a se desvanecer no esquecimento. Os anos seguintes trouxeram O Mestre da Magia, The Page Master, e Riquinho, Rich Rich, em 1994, ambas decepções comerciais. Riquinho custou 40 milhões e mal recuperou o investimento, enquanto O Mestre da Magia ficou muito aquém das expectativas. Os repórteres o rotularam de superexposto. Os estúdios começaram a sussurrar que ele estava acabado. Por trás dessas manchetes cruéis, jazia um menino que havia dado tudo de si. Trabalhei em 6 filmes em 5 anos, ele revelou. Centenas de entrevistas, 0 tempo para brincar, mas continuei comparecendo porque foi isso que me disseram que as estrelas fazem. Quando completou 14 anos, havia acumulado uma fortuna de mais de 20 milhões de dólares, um número impossível para um garoto que, em um tempo, se abaixava para recolher moedas do chão de um cinema. Do nada, ele forjou um império, mas à custa de sua paz, de seu descanso, de sua própria infância. Ele entregou sua juventude à tela, e, em troca, deu ao mundo algo eterno. Todo mês de dezembro, quando Esqueceram de Mim retorna às salas de todo o planeta, sua risada ainda preenche o silêncio do inverno. Ele demonstrou que mesmo um menino nascido sem nada podia oferecer calor a milhões. Mas por trás dos contratos e da fama, uma tensão silenciosa e corrosiva havia começado a crescer, não mais entre o menino e o mundo, mas entre o menino e o homem que o havia guiado. E esse conflito não permaneceria em silêncio por muito tempo. Os últimos ecos dos aplausos se desvaneciam, mas em casa só restava o silêncio sufocante. O menino que havia feito o mundo rir estava crescendo. E a cada ano que passava, o som ensurdecedor da fama se tornava mais difícil de suportar. Em 1995, Macaulay Culkin, aos 15 anos, havia aprendido uma lição amarga. O sucesso, quando compartilhado em família, pode ser tanto uma ponte quanto um campo de batalha cruel. O que começou como um sonho compartilhado havia se transformado em um labirinto de contratos, discussões ferozes e chamadas noturnas com advogados. O mesmo homem que antes lhe havia segurado a mão nos sets de cinema, agora se agarrava com unhas e dentes às rédeas de tudo o que ele possuía. A fama lhes havia dado o mundo, mas também havia levantado um muro impenetrável entre pai e filho. Com o passar dos meses, o apartamento, antes abarrotado, mas acolhedor, dividiu-se. Não por paredes, mas pelo profundo ressentimento. Sua mãe, Patrícia, clamava por paz para seus filhos. Seu pai, Kit,
Queria proteger o que acreditava ter construído com seu esforço. Entre o amor e o medo, seu lar se tornou um tribunal muito antes de um juiz intervir. Em 1996, a separação se tornou oficial. Patrícia se mudou com os filhos mais novos, deixando Kit cercado pelos troféus e pôsteres que outrora simbolizaram sua luta. Os tabloides a batizaram como a disputa familiar mais pública de Hollywood. Para o garoto no centro da tempestade, era simplesmente uma dor dilacerante embrulhada em papelada legal. As pessoas falavam de milhões, ele diria mais tarde, com a voz carregada de cansaço. Mas tudo o que eu queria era silêncio. Ele havia passado anos diante das câmeras. Agora, os momentos mais íntimos e dolorosos de sua vida eram capturados por flashes dos quais não podia escapar. Em 1997, esgotado pelo barulho e pela contenda, Macaulay deu um dos passos mais corajosos de sua vida, uma decisão que, ironicamente, representou sua primeira grande atuação como adulto. Ele entrou em um tribunal não para se rebelar, mas para reivindicar seu próprio fôlego. Pediu ao juiz que removesse os nomes de seus pais de seu fundo fiduciário, Trust Fund. Não foi um ato de raiva, mas de profunda e absoluta exaustão. Eu não me emancipei, corrigiu ele anos depois com precisão legal. Eu apenas tirei os nomes deles para limpar a bagunça. Foi uma frase simples, mas carregava o peso de toda uma vida. O tribunal designou um contador neutro para supervisionar sua fortuna de 20 milhões de dólares, um tesouro ganho por um menino que havia sacrificado sua infância. Sua mãe obteve a custódia. Seu pai perdeu seu filho. Quando as portas do tribunal se fecharam, também se fechou seu relacionamento com seu progenitor. Não havia rancor, havia apenas um imenso e justificado cansaço. Quando Kit Culkin sofreu um leve derrame anos depois, o mundo, sempre ávido por finais felizes de Hollywood, esperou uma reconciliação. No entanto, o telefone nunca tocou. Algumas feridas não gritam, disse Macaulay com uma voz suave, carregada de aceitação. Simplesmente param de falar. Mais de 25 anos se passaram desde a última vez que viu seu pai. E, no entanto, em sua voz não se percebe amargura, mas sim uma profunda reflexão. Eu estou bem com a paz e a distância, comentou, com um fugaz sorriso que cruzou seu rosto, como se finalmente tivesse compreendido que o amor nem sempre sobrevive às circunstâncias, mas o entendimento, sim, pode sobreviver. O menino que uma vez iluminou cada tela havia se transformado em um homem que entendia o alto preço do brilho. Às vezes, o amor se torna muito pesado para carregar quando está intrinsecamente ligado ao medo e ao controle. E às vezes, o ato de soltar é a maneira mais honesta de continuar amando alguém que é incapaz de se encontrar no meio do caminho. Todo mês de dezembro, quando Esqueceram de Mim pisca novamente nas televisões do mundo, a risada de Kevin McAllister inunda as salas e o menino derrota os ladrões mais uma vez. Em algum lugar, talvez Macaulay o observe em silêncio, lembrando que mesmo nas histórias sobre separação, ainda existe calor. Aquele menino na tela ainda protege seu lar, ainda encontra o caminho de volta para a luz. E talvez essa tenha sido sua verdadeira história o tempo todo. Não se trata da perda, mas de aprender a manter o amor vivo, mesmo no mais profundo dos silêncios. Há momentos na vida que chegam sem aviso prévio, momentos que partem o tempo em um antes e um depois. E este foi esse momento devastador para Macaulay Culkin, para qualquer um que tenha conhecido a dor de perder alguém amado, não pela fama ou pela distância, mas pelo silêncio final da morte. Dakota não era apenas sua irmã, era sua sombra, sua risada, seu lar. Era a única pessoa que ainda conseguia fazê-lo se sentir como uma criança, mesmo depois que as câmeras roubaram sua infância. Em cada fotografia de família, ela estava ligeiramente mais próxima, seu braço em volta do ombro dele, seu sorriso selvagem e sem filtros, como se prometesse que não importava o quão longe a fama o levasse,
Ela sempre estaria ali para trazê-lo de volta. Depois que Macaulay se afastou do brilho de Hollywood, Dakota se tornou sua bússola. Ela amava a pintura, sonhava em ser cineasta e acreditava fervorosamente que as histórias deveriam fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. "Você fez o mundo rir", ela disse uma vez. "Mas um dia você vai ensiná-lo a curar." Suas palavras se ancoraram em sua memória como um raio de sol filtrando-se através de cortinas velhas. Ela era a pulsação de cada reunião de família, a ponte entre o riso e a paz, a razão pela qual os Culkin ainda encontravam calor em sua vida agitada e cheia de gente. A vida, finalmente, parecia tranquila, frágil, mas tranquila, até a noite em que essa calma foi estilhaçada. Era dezembro de 2008, inverno em Los Angeles. As luzes da cidade tremiam sob a neblina. Então, chegou o telefonema que nenhuma família deveria receber jamais. Algumas poucas palavras trêmulas, uma pausa e o mundo parou. Um acidente repentino havia levado Dakota. Ela tinha apenas 29 anos, estava cheia de planos, cheia de vida, cheia de manhãs que nunca chegariam. Apenas algumas horas antes, ela havia ligado para a mãe, rindo sobre uma pintura que não conseguia terminar e prometendo visitá-la no dia seguinte. Essa ligação seria a última. Macaulay congelou onde estava. Sua mãe caiu de joelhos antes que o telefone escorregasse de sua mão. O ar ficou denso. A casa escureceu e o silêncio se tornou insuportável, pesado. As fotos nas paredes pareciam devolver o olhar, sorrisos congelados que zombavam da dor que inundava o cômodo. Seus irmãos mais novos se esconderam em seus quartos, temerosos de respirar muito forte. Macaulay sentou-se perto da janela até o amanhecer, as luzes da cidade refletindo no vidro como lágrimas que ele não podia derramar. Ele sussurrava o nome dela repetidamente, como se o som por si só pudesse trazê-la de volta. Ele já havia conhecido a solidão antes, os quartos frios da fama, o silêncio após os aplausos. Mas isso era diferente. Isso era amor sem lugar para ir, uma ferida que se recusava a fechar. Ela era a pessoa mais engraçada, a mais corajosa e a mais real que eu já conheci, ele diria mais tarde, com a voz quase inaudível. Durante semanas, ele não saiu de casa. Os tabloides especularam, mas a dor não atua para as câmeras. Ela se esconde nos cantos silenciosos, esperando o cair da noite. Ele se pegou, revivendo velhos vídeos caseiros. Dakota pintando com mãos manchadas. Os dois cantando desafinados, rindo até ficarem sem fôlego. Cada fotograma se tornou uma oração. Cada risada, um adeus que ele não soube que já havia dado. Você daria todos os filmes que fiz só para falar com ela mais uma vez. Confessou certa vez, uma declaração tão suave que partiu o coração do mundo. À medida que os meses se arrastavam, a dor começou a se transformar em reflexão. Ele começou a visitar os lugares que frequentavam quando crianças. Uma pequena cafeteria no Lower East Side, um banco de parque onde costumavam tomar sorvete depois da escola. Ele percebeu que o amor não se desvanece quando a vida o faz. Ele simplesmente muda de forma. Permanece nas pequenas coisas. O cheiro da chuva, a cor do céu da manhã, o som de uma música semi-lembrada. Ela ainda está aqui, sussurrou uma noite. Só que agora ela está mais quieta. Esse nome não foi um monumento ao luto, mas uma promessa solene de renascimento. Uma luz que voltava a acender-se, emprestada daquela que havia se apagado. Talvez seja isso que a perda realmente ensina. Não a esquecer, mas a carregar o amor de uma maneira diferente, mais profunda e consciente. Macaulay perdeu a irmã, mas através de sua memória, ele se reencontrou. Todo mês de dezembro, quando Esqueceram de Mim é reproduzido mais uma vez e Kevin McAllister defende seu lar da escuridão e do frio, em algum lugar daquela risada, ela continua vivendo. Porque no final, o menino que uma vez protegeu sua casa aprendeu que o lar mais verdadeiro é o amor, e que, mesmo no silêncio, aqueles que perdemos nunca se vão por completo.
Apenas um ano depois de perder sua amada irmã, Macaulay Culkin enfrentou outro tipo de silêncio. A perda de um irmão, não de sangue, mas de alma. Em 25 de junho de 2009, enquanto o mundo inteiro chorava a morte de Michael Jackson, Macaulay perdeu uma das poucas pessoas que realmente o tinham entendido. Eles se conheceram quase 2 décadas antes, um jovem astro infantil e um homem que havia sido exatamente isso. O primeiro encontro foi simples, quase irrelevante. Um aperto de mão nos bastidores de um show. Uma breve troca que deveria ter terminado ali. No entanto, algo tácito persistiu. A silenciosa e mútua compreensão de duas almas forjadas pelo mesmo paradoxo. Adorados por milhões, mas muitas vezes dolorosamente sós. Michael viu no menino de 9 anos de Esqueceram de Mim a inocência que lhe havia sido arrebatada muito cedo. Macaulay viu no rei do pop de 30 e poucos anos a bondade que temia ter desaparecido completamente de Hollywood. A amizade deles floresceu discretamente, longe das câmeras e das fofocas. No rancho Neverland, redescobriram a liberdade que o mundo lhes havia roubado. Jogaram videogame até o amanhecer, correram por corredores vazios, andaram no carrossel sob um céu denso de estrelas. Alimentaram os animais, assistiram a filmes e conversaram sobre sonhos e medos, sobre a estranha solidão que a fama é incapaz de curar. Ele me tratou como uma pessoa, lembrou Macaulay. Não como um produto, não como um contra-cheque. Para um garoto que havia passado a infância atuando para estranhos, essa simples humanidade significou absolutamente tudo. Mas a fama nunca deixa a bondade intacta. Com o passar dos anos, os sussurros ficaram mais altos, distorcendo a alegria de sua amizade em um rumor nebuloso e o afeto em escândalo. O mesmo mundo que antes aplaudia sua risada, agora exigia explicações sobre seu vínculo. Apesar de tudo, Macaulay manteve um silêncio firme, não por medo, mas por lealdade. As pessoas podem pensar o que quiserem, disse ele com suavidade. Mas a amizade não se desvanece só porque outros não a entendem. E então veio a tempestade. O ano de 2005. O julgamento que transformou a compaixão em um espetáculo grotesco. O homem que havia lotado estádios agora sentava-se em uma sala de tribunal em Santa Maria, Califórnia, com o rosto pálido sob o brilho das câmeras. Muitos dos que antes se chamavam seus amigos sumiram em um silêncio conveniente. Mas não Macaulay. Ele atravessou aquelas portas do tribunal não como uma celebridade, nem como uma testemunha da fama, mas como um amigo que se recusou a permitir que as mentiras vencessem. Quando subiu ao banco das testemunhas, a sala ficou em um silêncio sepulcral. Os repórteres se inclinaram, esperando qualquer hesitação, mas não houve. Nunca aconteceu nada, declarou com firmeza. Michael era meu amigo. Era gentil, engraçado, protetor. Eu fiquei na casa dele. Brinquei no quintal dele e nunca aconteceu nada. Cada palavra que ele proferiu atravessou o barulho como um raio de sol abrindo caminho através da tempestade. Sua calma desarmou os cínicos. Sua honestidade silenciou a sala. Quando lhe perguntaram por que decidiu testemunhar, sua resposta foi simples e contundente. Porque ele esteve lá por mim quando eu precisei de alguém e isso não se esquece. Nesse dia, Macaulay não defendeu apenas um homem. Defendeu a própria ideia de que a bondade ainda podia existir em um mundo que se alimenta da destruição. Quando chegou o veredito de não culpado, ele não celebrou nem falou com os repórteres. Simplesmente abaixou a cabeça, murmurou uma oração silenciosa e foi embora. A lealdade, segundo seu código, nunca precisa de aplausos. Depois do julgamento, os dois conversavam frequentemente, às vezes rindo do absurdo da fama, às vezes sentados em longos silêncios que diziam muito mais do que qualquer palavra. Ele simplesmente ligava e perguntava como eu estava, lembrou Macaulay. Sem agendas, sem holofotes, apenas preocupação sincera. Eles não eram mais o menino de Esqueceram de Mim e o rei do pop.
Eram dois homens unidos por cicatrizes que o mundo jamais poderia ver. Então chegou aquela tarde de verão, 25 de junho de 2009. O telefone tocou. No início, o som foi comum. Mais uma ligação, mais um dia. Mas a voz trêmula do outro lado da linha falhou antes de conseguir terminar a frase. Michael se foi. Macaulay ficou imóvel. O mundo caiu em um silêncio tão barulhento que doía fisicamente. Sua mão ficou dormente. O telefone escorregou de seus dedos e atingiu o chão com um som oco e agudo que pareceu ecoar eternamente. Por um longo momento, o cômodo se recusou a respirar. O ar ficou pesado, espesso de incredulidade. Aquela espécie de incredulidade que dobra o tempo e rouba a força dos joelhos. Outra luz essencial, quebrada para sempre. Macaulay Culkin tentou falar, mas as palavras se recusaram a sair. Era o mesmo silêncio cruel que havia levado sua irmã. Agora, havia vindo buscar seu irmão de alma. Ele sentou-se no chão, as costas apoiadas na parede, olhando fixamente para a televisão que exibia a imagem de Michael Jackson, cercada de velas e manchetes que pareciam irreais. O rei do pop se foi. 4 palavras que quebraram o mundo e algo muito profundo dentro dele. Passou a noite imóvel, com os olhos bem abertos enquanto as luzes da cidade diminuíam e os apresentadores de notícias sussurravam através da estática. Lá fora, os fãs começaram a se reunir nos portões de Neverland, com velas trêmulas nas mãos, suas vozes se unindo em canções suaves que ecoavam na quente noite californiana. Havia lágrimas, orações e flores que se acumulavam por horas. O mundo havia perdido um som, não apenas uma voz, mas uma batida que outrora havia unido milhões. Para Macaulay, não era apenas o fim de uma era histórica. Era o colapso de seu lar emocional. O homem que lhe havia ensinado que a ternura podia sobreviver à fama, que a bondade podia ser mais forte que a crueldade, havia partido. Não brotaram lágrimas, apenas um colapso silencioso, uma dor profunda demais para a respiração. Uma semana depois, sob o brilho dourado do Staples Center, ele estava entre milhares, amigos, familiares, fãs e rostos de todos os cantos do mundo. O ar estava carregado de dor, mas matizado pelo amor. As telas gigantes brilhavam com imagens da vida de Michael. O menino de olhos brilhantes, o homem que transformou o ritmo em salvação. Quando o coro começou a entoar Gone Too Soon, foi embora cedo demais, o som preencheu a arena como uma prece que se elevava de corações partidos. As câmeras brilhavam como relâmpagos, mas Macaulay não pestanejou. Cada flash parecia o pulsar de um mundo que tentava se agarrar a algo que escorria. Ao seu redor, estranhos choravam em uníssono. Crianças seguravam cartazes que diziam: "Obrigado, Michael." Fãs mais velhos sussurravam: "Nós te amamos mais." Não era apenas um memorial, era uma promessa de que a arte, o amor e a compaixão nunca morrem, mesmo quando o artista se vai. Quando o caixão passou, ele inclinou a cabeça. Não para a imprensa, nem para os olhos do mundo, mas pela risada que uma vez preencheu os corredores tranquilos de Neverland, pelas lembranças dos carrosséis à luz da lua e das conversas sussurradas sobre esperança. Ele murmurou 2 palavras: "Obrigado." Foi o suficiente, porque às vezes a gratidão é a única linguagem que a dor ainda consegue falar. Enquanto as notas finais do coro se desvaneciam no silêncio, Macaulay sentiu que algo mudava dentro dele. Uma compreensão frágil, mas poderosa, de que a verdadeira grandeza não é medida pelos aplausos, mas pelo amor que se deixa para trás. Naquele dia, em meio ao mar de lágrimas e música, ele compreendeu. O legado de Michael não era apenas sua voz ou sua dança, mas seu coração. O coração que se aproximou de um menino solitário e lhe mostrou que a bondade ainda era real. A partir desse momento, Macaulay carregou essa luz em silêncio dentro de si, não como um fardo, mas como um juramento.
Viver com a mesma compaixão, proteger a mesma inocência, lembrar que, mesmo na perda, o amor é a única coisa que perdura. Raramente voltou a falar de Michael. Quando lhe perguntavam, apenas sorria. Um sorriso tranquilo e distante que transmitia mais verdade do que qualquer palavra. Ele me fazia rir, dizia suavemente. E se importou quando ninguém mais o fez. Anos depois, quando um jornalista lhe perguntou o que Michael havia significado para ele, Macaulay fez uma pausa, aquela espécie de silêncio que contém uma vida inteira. Ele me lembrou, disse, que mesmo em um mundo que te tira tudo, a bondade pode sobreviver. Em um negócio que esquece com muita facilidade, ele lembrou que a lealdade é força, que a compaixão é coragem, e que estar ao lado de alguém em sua tempestade é o que nos torna humanos. As perdas na vida de Macaulay Culkin nunca cessaram por completo. Mesmo ao buscar o amor e o casamento, ele carregava feridas que nenhum holofote podia esconder. Ele havia enterrado muitos adeus, mas ainda acreditava que o amor podia ser o próximo começo. Voltemos a 1998, quando um jovem de 17 anos ainda acreditava que o amor podia curar tudo. Seu nome era Rachel Miner, uma atriz graciosa, curiosa e tão jovem quanto ele. Ambos tinham 17 anos quando se conheceram, dois jovens atores com corações grandes demais para a idade. Para eles, o amor não era um segredo, era uma salvação. Eles se apaixonaram rápido, sem medo, lindamente, como só os jovens conseguem. Naquele verão, sob o suave brilho das luzes de Manhattan, acreditaram que o para sempre poderia começar ali mesmo, na risada da juventude. O casamento deles veio logo depois. Foi pequeno, terno, tranquilo, escondido do barulho da fama. Duas almas prometendo a eternidade quando mal tinham aprendido o significado do tempo. Foi uma tentativa desesperada e linda de criar o lar estável e silencioso que Hollywood e sua infância lhe haviam negado. Um refúgio mútuo contra o caos que ambos conheciam tão bem. Éramos tão jovens, diria Macaulay anos depois, mas naquele momento pareceu certo. Seu casamento com Rachel Miner foi uma tentativa desesperada de construir um refúgio contra o caos de Hollywood. Juntos, dois atores infantis com um coração enorme criaram seu pequeno mundo em apartamentos modestos e longas caminhadas por Nova York, compartilhando café ao amanhecer e sonhos à meia-noite. A risada de Rachel preenchia o quarto como a luz do sol através de cortinas finas. E pela primeira vez em anos, ele se sentiu visto, não como uma estrela, mas como um jovem que ainda merecia a paz. Por um tempo, viveram na calma que pensaram que nunca terminaria. Mas a juventude, quando submetida à prova da realidade, quebra-se facilmente. A fama voltou, puxando-o. As expectativas exerceram uma pressão insuportável. O mundo exigia mais do que eles podiam dar. O telefone parou de tocar com mensagens de amor. Os jantares ficaram silenciosos. A risada que antes preencheu suas noites se tornou uma lembrança que nenhum dos dois ousava mencionar. O que antes parecia liberdade, agora era percebido como um fardo pesado demais para carregar. Eles tentaram de verdade, mas o amor que nasce muito cedo muitas vezes encontra a tempestade antes da hora. Em 2002, 4 anos após o casamento, veio a despedida silenciosa e definitiva. Não tiveram filhos, apenas lembranças, promessas quebradas e o eco mudo do que poderia ter sido. Não houve brigas, nem palavras cruéis. Apenas o som de uma porta se fechando suavemente e dois corações percebendo que o para sempre havia sido mais curto do que sonharam. Éramos simplesmente jovens demais, disse Macaulay anos depois, com um sorriso tênue que mal escondia uma velha dor. Rachel falou dele com a mesma ternura. Ele foi gentil e tentou. Ambos tentamos. Às vezes, a bondade não é suficiente para parar o tempo. Ele aprendeu que o valor do amor não é medido por sua duração, mas pela suavidade com que se retira. Eram jovens, e às vezes, a própria juventude é a maior tempestade.
Após seu divórcio discreto no início de 2002, Macaulay Culkin escolheu o silêncio em vez da companhia. Manteve-se longe de Hollywood, falando pouco, escondendo muito, buscando uma paz que a fama nunca lhe havia concedido. Ele não estava procurando o amor, mas, às vezes, a vida envia a luz quando menos se espera. Essa luz tinha um nome: Mila Kunis. Ela tinha 18 anos, radiante, com uma risada que podia derreter a noite mais fria. Ele tinha 22, mais calado, com uma maturidade precoce, um homem que carregava tanto a fama quanto a fadiga. Conheceram-se em um momento em que ambos estavam aprendendo a crescer em um mundo que já tinha visto demais deles. "Ela me fez rir de novo", disse Macaulay em uma ocasião, suavemente. "E isso é algo que eu não fazia há anos." Eles não se apressaram. O amor veio lentamente, em silêncios compartilhados, em conversas noturnas, nas pequenas coisas que a fama jamais pôde proporcionar. Evitaram o caos de Hollywood, escolhendo a paz em seu lugar. Sem tapetes vermelhos, sem manchetes, apenas duas pessoas tentando viver com calma. Por quase 9 anos, Mila se tornou sua calma e ele, seu silêncio. Celebraram aniversários em pequenos cafés, fizeram longas caminhadas pelo Central Park, assistiram a filmes antigos até o amanhecer. "Ela é inteligente, gentil, engraçada", disse Mila. "Nós crescemos juntos." Aqueles anos brilharam suavemente, como a luz de uma vela no inverno. Pela primeira vez, ele não estava atuando. Estava simplesmente vivendo. Cozinhava, lia, ria livremente. Havia manhãs em que ela o encontrava sorrindo enquanto dormia, e noites em que o silêncio compartilhado parecia mais seguro do que qualquer palavra. Acreditavam ter encontrado algo que poderia sobreviver à própria fama, um amor que não precisava de aplausos. Mas até mesmo a paz é frágil. A fama tem um jeito de encontrar aqueles que tentam se esconder dela, sussurrando lembretes de tudo o que você já foi. Com o passar dos anos, o mundo exterior começou a chamar novamente. Roteiros, entrevistas, ecos de uma infância que se recusava a permanecer enterrada. Ele queria quietude. O mundo queria barulho. Ela buscava o crescimento e a evolução. Ele desejava o silêncio. E, lentamente, o espaço entre eles começou a se alargar. Não houve tempestades, nem gritos, apenas distância. Algumas noites, ele ficava acordado muito depois de ela adormecer, olhando para o teto, perguntando-se por que a felicidade sempre parecia escorrer por suas mãos, justamente quando finalmente aprendia a segurá-la. Ela também sentiu. Aquela dor silenciosa que reside entre duas pessoas que se amam, mas que já não se movem no mesmo ritmo. Ele continuava sendo o garoto que outrora fez o mundo rir. Ela estava se tornando a mulher que um dia o faria escutar. Em 2011, depois de quase uma década juntos, eles se separaram. Não houve raiva, nem traição, apenas exaustão. E duas pessoas maduras o suficiente para saber que o amor nem sempre é suficiente. "Foi difícil", disse Mila mais tarde. "Ambos precisávamos crescer." Macaulay nunca a culpou. "Ela foi gentil", sussurrou uma vez. "E tentou. Ambos tentamos." Às vezes, o amor se vai em silêncio, sem se quebrar. Ele simplesmente desaparece na memória, tão suavemente quanto chegou. Depois que ela partiu, ele permaneceu imóvel por muito tempo. O apartamento parecia grande demais, as paredes muito honestas. Ele acordava no meio da noite, esticava-se por costume e não encontrava mais do que ar. Durante anos, sua vida se tornou uma série de silêncios, sem imprensa, sem festas, sem risos. Ele desapareceu do mundo que outrora lhe pertenceu, escolhendo as sombras em vez dos holofotes. Os tabloides chamaram isso de colapso. Os tabloides escreviam sobre as fotografias, sua silhueta magra, seus olhos cansados, seu rosto inexpressivo. Confundiram sua quietude com a rendição. Macaulay Culkin não estava se destruindo, estava sobrevivendo em câmera lenta. Ele travou guerras silenciosas que ninguém testemunhou.
contra as noites de insônia, contra a dor surda que não o abandonava. Caminhava pelas ruas da cidade ao amanhecer, invisível. O som de seus próprios passos era um lembrete de que ele ainda estava ali. O café substituiu a fome. Os cigarros substituíram a conversa. Mas mesmo no meio da neblina, seu coração permaneceu nobre. Ele estava perdido, disse um velho amigo, mas nunca foi cruel. Mesmo quando não lhe restava nada para dar, nunca se tornou amargo. Permaneceu assim por anos, 6 invernos e 6 verões de sobrevivência silenciosa. Às vezes, ele olhava pela janela para a cidade, a mesma cidade que o havia visto crescer, e sussurrava para si mesmo: "Você ainda está aqui. Isso já é alguma coisa." E era. Cada manhã que ele escolhia acordar era um pequeno ato de desafio contra a escuridão que tentava reclamá-lo. Ele aprendeu a conviver com os fantasmas de quem havia sido. Descobriu que a paz não chega de repente. Vem em momentos fugazes. O cheiro de chuva, uma canção da infância, um despertar sem tristeza. Compreendeu que algumas guerras são travadas sem testemunhas, sem aplausos. Apenas com a tranquila decisão de continuar respirando. Por muito tempo, isso foi suficiente. Sobrevivência sem propósito. Movimento sem direção. Mas em silêncio, a vida estava esperando por ele novamente. Não a vida de tapetes vermelhos ou câmeras, mas algo mais terno. Riso renascido, um lar, uma razão para a esperança. E em 2017, em um set de filmagem remoto na Tailândia, essa razão finalmente entraria em sua vida. Sorridente, paciente, gentil, seu nome era Brenda Song. Macaulay não esperava que o amor o encontrasse de novo. Não depois de tudo. Mas Brenda Song chegou como um amanhecer tranquilo após uma longa noite sem dormir. Ela tinha um calor que não exigia, uma paciência que não se desvanecia e uma risada que se infiltrou sem esforço nos cantos silenciosos de seu coração. Eles se conheceram no set de um filme na Tailândia em 2017. 2 almas que haviam sido moldadas pela fama, mas não definidas por ela. Ela não viu uma estrela infantil caída. Viu um homem que havia sobrevivido às suas próprias tempestades. Ele não viu uma atriz. Viu uma luz que não o cegava. No set, ela o fazia rir entre as tomadas. Não a risada educada que ele oferecia às câmeras, mas a risada que vinha do peito, espontânea e real. Mais tarde, quando ele lhe confessou que ela o fazia esquecer o peso que carregava, ela apenas sorriu e disse: "Então, talvez você esteja finalmente pronto para deixá-lo no chão." Eles se casaram na tranquilidade, longe de câmeras e manchetes, rodeados apenas por familiares e amigos próximos. Não houve vestidos de designer, nem holofotes, apenas luz de velas e música suave, 2 mãos tremendo ao deslizar anéis simples. Para um homem que havia visto o amor desmoronar, aquele sussurro de "sim, eu quero" não foi uma atuação. Foi uma rendição à confiança, à paz, à ideia de que talvez desta vez ele não tivesse que fugir. Brenda se tornou a calma que estabilizou seu mundo. Ela não o resgatou. Ajudou-o a lembrar que ele não estava quebrado. Quando os velhos fantasmas retornavam, a ansiedade, as noites sem dormir, os ecos inquietantes de quem ele costumava ser, ela permanecia, paciente e inabalável. Quando ele paralisava diante de uma multidão ou perdia a fé em sua arte, ela tocava sua mão e sussurrava: "Respire, você já é suficiente." Quando o barulho da fama batia à sua porta, ela o lembrava de que a paz podia ser pequena. Um café matinal compartilhado em silêncio, um passeio lento com seus cachorros, um tranquilo domingo vendo a luz se mover pelo quarto. Quando ele duvidava de seu valor, ela lhe deu um caderno e disse: "Escreva de novo." Sob sua força tranquila, ele encontrou o ritmo nas coisas ordinárias: cozinhar, rir, o simples ato de comparecer em sua própria vida. Ela criou um espaço ao seu redor onde a cura podia criar raízes. Ela não o consertou.
deu-lhe espaço para que ele se consertasse. Ela me faz querer ser melhor, disse ele uma vez. Não porque ela me peça, mas porque faz com que ser melhor pareça possível. Ele frequentemente falava dela com admiração. A mulher que o ensinou a viver lentamente, a saborear as pequenas coisas, a perdoar a si mesmo. Eu acreditava nela, disse ele uma vez a um amigo. Até a medula. E essa crença se tornou a espinha dorsal de sua paz. Eles construíram um mundo que não precisava de aplausos. Um pequeno lar com cheiro de café e luz solar. Música suave na cozinha. Paredes cobertas de risadas em vez de pôsteres. Em 2021, quando seu primeiro filho nasceu, eles o nomearam Dakota, em homenagem à irmã que ele havia perdido anos antes. Não foi apenas um tributo, foi uma redenção. A dor se transformou em graça. Naquela noite no hospital, enquanto segurava o pequeno contra o peito, ele sussurrou: "Bem-vindo ao lar." E percebeu que aquelas palavras também eram para ele. 2 anos depois, chegou seu segundo filho, e a casa se encheu com o glorioso caos de brinquedos, risadas e vida. Mas o amor, ele aprendeu, nunca foi um conto de fadas. Entre as noites sem dormir e as responsabilidades intermináveis, o silêncio às vezes se infiltrava. Havia brigas, pequenas sobre nada, e outras maiores sobre o medo. Uma noite depois de uma discussão longa e exaustiva, Macaulay Culkin se encontrou parado perto da porta, com a mala meio arrumada, quando ouviu o choro de seu filho no quarto ao lado. Ele parou, escutando, e de repente, ir embora parecia a única coisa que ele jamais poderia fazer novamente. Na calma que se seguiu, Brenda entrou com os olhos cansados, mas cheios de ternura. "Ambos estamos aprendendo", ela lhe disse. "Vamos aprender juntos." Eles ficaram porque o amor, eles descobriram, não se tratava de evitar as tempestades. Tratava-se de permanecerem juntos na chuva e se recusarem a soltar as mãos. Anos depois, em uma brilhante tarde de dezembro de 2023, as ruas de Hollywood reluziam sob um sol de inverno enquanto ele estava no Passeio da Fama. O mesmo lugar que um dia pareceu inatingível, agora brilhava com seu nome gravado no pavimento. As câmeras brilharam, os aplausos ecoaram, mas seus olhos buscavam apenas um rosto, o dela. Brenda estava sentada na primeira fila, com lágrimas brilhando enquanto seus filhos aplaudiam ao seu lado. Quando se aproximou do microfone, sua voz tremeu ligeiramente, não por nervosismo, mas por uma gratidão profunda demais para as palavras. "Quero agradecer a Brenda." Começou, sua voz se quebrando em um sorriso emocionado. "Você é absolutamente tudo. Você é minha campeã. Você é a única pessoa mais feliz por mim hoje do que eu mesmo." A multidão vibrou, mas por um momento ele apenas olhou para ela, a mulher que o havia trazido de volta do silêncio, que havia transformado sua solidão em família. "Eu tenho 2 filhos lindos e uma mulher maravilhosa que cuida de todos nós", acrescentou em voz baixa. "E eu sou tão grato." Ela sorriu em meio às lágrimas, articulando as palavras. "Estou orgulhosa de você." E pela primeira vez em sua vida, ele realmente acreditou. Sob o sol da Califórnia, cercado por tudo o que uma vez o havia definido, ele finalmente compreendeu que nada disso importava mais do que a mão que mantinha seu coração firme. Agora, anos depois, ele ainda se levanta antes do sol, não para perseguir a fama, mas para preparar o café da manhã para as pessoas que ama. Sua risada preenche a casa que um dia conheceu apenas o silêncio. Às vezes, ele para no corredor com o café na mão, observando Brenda brincar com os filhos, e seus olhos se enchem de uma tranquila incredulidade. Ela não o salvou de seu passado. Ela o ajudou a viver além dele. Ensinou-lhe que a paz não é a ausência de dor. É encontrar a beleza dentro dela. Quando as crianças correm para seus braços gritando "Papai!", ele sente que o mundo finalmente se encaixou. O homem que uma vez mediu o sucesso em aplausos agora o mede em pequenos passos correndo por um corredor.
Ele pensou que a paz era o silêncio. Agora sabe que é o som de seus filhos rindo. Ele pensou que o amor era ser compreendido. Agora sabe que é compreender alguém o suficiente para ficar. O menino que uma vez foi deixado, esquecido em casa, construiu seu próprio lar. Brilhante, bagunçado, imperfeito e cheio de vida. E talvez seja isso que a cura realmente significa. Não fugir do que te quebrou, mas construir algo tão bonito que faz com que valha a pena lembrar da dor. Agora, aos 45 anos, Macaulay Culkin se ergue como prova viva de que nenhuma escuridão é profunda demais para que a luz não retorne. O menino que antes enfrentou o mundo sozinho se tornou um homem cercado de amor, paz e propósito. Sua vida hoje é um retrato de triunfo discreto. Não o que se mede por manchetes ou flashes intermitentes, mas o que se constrói sobre a gratidão, a estabilidade e a graça. Com sua esposa, Brenda Song, e seus 2 filhos, Dakota e Carson, ele transformou cada ferida em sabedoria e cada perda em amor. Sua residência principal, uma propriedade banhada pelo sol, aninhada em Hollywood Hills, irradia calor e serenidade. Paredes de pedra clara cobertas de era. Amplos terraços com vista para a cidade. Um jardim cheio de oliveiras e risadas. No interior, a luz natural se derrama sobre pisos de carvalho. Um grande piano fica ao lado de uma janela onde ele toca ao anoitecer. E as paredes são forradas com fotos de família em vez de prêmios. Não é uma mansão que grita riqueza. Sussurra paz. Outrora valorizado apenas por uma lembrança fugaz de fama, Macaulay reconstruiu tanto sua fortuna quanto sua vida com paciência e propósito. Hoje, seu patrimônio líquido estimado chega a cerca de 18 milhões de dólares, um número que apenas insinua a profundidade de seu segundo ato. Seus rendimentos agora provêm de investimentos ponderados e projetos criativos, incluindo sua produtora, trabalho de voz e projetos em cinema independente e mídias digitais. Grande parte de sua fortuna, no entanto, está enraizada no setor imobiliário, um campo que ele dominou discretamente. Além de sua propriedade em Los Angeles, ele possui uma vila em estilo mediterrâneo, avaliada em 3,5 milhões, empoleirada ao longo de uma cordilheira privada em Hollywood Hills, com piscina de água salgada, um estúdio minimalista para escrever e uma vista panorâmica do pôr do sol sobre Laurel Canyon. Ele também mantém um luxuoso apartamento na cidade de Nova York, não muito longe do Lower East Side, onde cresceu. O espaço combina nostalgia e conforto moderno. Paredes de tijolos, pôsteres de filmes vintage, um canto de biblioteca cheio de livros de primeira edição e um jardim na cobertura onde frequentemente lê com seus filhos nas noites de verão. É a minha maneira de fazer as pazes com a cidade que me tornou forte, disse ele uma vez. Em 2022, ele adicionou outra propriedade, um refúgio à beira do lago perto de Lake Tahoe, cercado por florestas de pinheiros e silêncio, o santuário definitivo da tranquilidade que lhe custou tanto alcançar. Sua vida finalmente parece completa. A vida atual de Macaulay Culkin é o testemunho de que a verdadeira riqueza não se conta em zeros, mas em serenidade. A casa de Lake Tahoe, avaliada em 1,8 milhão, é seu santuário, onde o glamour de Hollywood parece a milhares de quilômetros de distância. Lá, ele e Brenda passam os verões andando de caiaque ao amanhecer e ensinando seus filhos a pescar. É um lugar de reinício, rústico, mas elegante, com vigas de madeira e lareiras de pedra, um espaço onde a luz natural se filtra sobre a água. Suas posses não falam de vaidade, mas de apreciação. Cada objeto foi conquistado, não herdado. Para os passeios em família, ele dirige um Tesla Model X, apreciando sua eficiência silenciosa. Para aqueles raros passeios solo por Mulholland, um Porsche 911 Carrera. Pelo garoto em mim que ainda gosta do som da estrada, ele ri. Seu gosto por relógios é discreto, mas refinado. Um Rolex Day-Date, que o lembra de seu retorno ao cinema, um IWC Ingenieur,
que comprou para comemorar o nascimento de seu primeiro filho, e um Omega Seamaster Vintage, herdado de um amigo da família. Sua coleção de arte é sutil e pessoal. Peças abstratas de artistas emergentes, fotografias de Nova York e alguns pôsteres de filmes clássicos que o lembram de onde tudo começou. Ele não possui jatos, nem iates, nem um séquito. O luxo, disse ele uma vez, é acordar sem pânico. É paz de espírito, não uma etiqueta de preço. Esses lares e tesouros não são símbolos de excesso, mas de evolução. Cada detalhe em seu mundo é um monumento à sobrevivência. Uma prova de que o garoto outrora preso na sombra da fama cresceu e se tornou um homem que encontrou a luz na quietude. Sua riqueza não deslumbra pelo excesso. Brilha com gratidão. Macaulay aprendeu a equilibrar o conforto com a consciência, a viver bem, mas a viver corretamente. Ele não persegue mais os holofotes. Agora, ele usa seu brilho para aquecer os outros. Junto com Brenda, ele transformou o sucesso em serviço, doando centenas de milhares de dólares a cada ano para hospitais infantis, pesquisa do câncer e programas de saúde mental para jovens artistas. Ele financia bolsas de estudo para aspirantes a cineastas de famílias de baixa renda e apoia a fundação Make-A-Wish, ajudando crianças a encontrar esperança em momentos de desespero. Você não doa para ser visto. Você doa porque se lembra de como era precisar, comentou. Essas palavras são sua bússola. Uma simples verdade nascida da lembrança de noites frias e pequenos apartamentos onde a bondade era o único luxo que podiam pagar. Ele também se tornou um defensor de jovens artistas, determinado a mudar o mesmo sistema que quase o destruiu. Através de sua fundação, ele trabalha para criar ambientes mais seguros e humanos para as crianças atores, onde a educação e o bem-estar emocional importem tanto quanto os aplausos. Ele atua como mentor em silêncio, ligando, escrevendo, aparecendo sem câmeras. Só quero que eles saibam que são mais do que o mundo quer deles, disse. Ao fazer isso, ele transformou a dor de seu passado em proteção para os outros, convertendo as cicatrizes em guia e a sobrevivência em propósito. Já não se trata de uma fama renascida, mas de uma fé restaurada, fé na humanidade, na bondade e na ideia de que mesmo começos quebrados podem levar a finais bonitos. Em casa, seu mundo é deliciosamente comum. Jantares cheios de risadas, histórias de ninar que terminam em gargalhadas e noites tranquilas assistindo a filmes antigos com Brenda. Ele cozinha mais do que atua, lê mais do que fala e vive com uma calma que outrora parecia inatingível. Paz não é ter tudo, ele gosta de dizer. É precisar de menos. Seus amigos o descrevem como humilde, gentil e inabalavelmente leal. Ele chama sua esposa de sua bússola e seus filhos de seus milagres diários. O menino que uma vez vigiou uma casa vazia no Natal, agora enche a sua de luz, calor e vida. Ele não mede mais o sucesso em aplausos, números ou patrimônio líquido, mas no som de pequenos pés correndo por um corredor e na alegria de voltar para um amor que não precisa ser conquistado. Ao olhar para sua vida agora, é fácil esquecer quão escuro foi o caminho. O vício, o isolamento, a solidão dolorosa. Mas ele nunca esconde isso. Fala disso não com vergonha, mas com gratidão, porque isso moldou o homem em que ele se tornou. Você pode perder tudo, disse ele uma vez. Mas enquanto não perder a si mesmo, pode reconstruir tudo. E ele reconstruiu. Não apenas sua carreira, mas sua alma. O homem que foi um símbolo de tragédia é agora um emblema de graça. Sua história não é mais sobre sobrevivência, é sobre redenção. Por isso, quando sua estrela foi revelada na calçada da fama de Hollywood, o aplauso não foi apenas para uma lenda do cinema. Foi para um homem que fechou o círculo. Sob o sol brilhante da Califórnia, com sua família sorrindo ao seu lado, cada ferida e cada silêncio finalmente fizeram sentido.
O mundo não apenas honrou uma estrela, celebrou um sobrevivente, um pai, um homem que encontrou o significado nas coisas mais simples. Para todos aqueles que seguiram sua jornada, a história de Macaulay Culkin ressoa com uma verdade essencial. Nunca é tarde demais para começar de novo. Não importa o quão longe você tenha caído, quão exausto se sinta ou o quanto tenha perdido. Sempre há um caminho de volta. Um caminho para a esperança, a bondade e a luz. Sempre é possível ressurgir, mais forte, mais terno e mais sábio. Ao fecharmos este capítulo juntos, do coração desta crônica para o seu, desejamos que você também encontre uma vida cheia de risadas que nunca se desvanecem, um lar que se sinta seguro e um coração que conheça a paz. Que você tenha saúde para carregar seus sonhos, força para reconstruir o que foi perdido e um amor que sobreviva a cada tempestade. Mantenha-se gentil, mantenha-se corajoso e que seus dias futuros sejam dourados, como o brilho que finalmente encontrou o menino que fez o mundo rir, 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 que fez o mundo rir.